Bom, nessa primeira parte, eu expliquei quando foi criado a ideia do EPI eficaz na legislação, certo? Mostrei que os trabalhadores foram para a justiça para reclamar, estou perdendo meu direito, peraí, não é assim, vou perder direito de aposentadoria especial que o meu empregador da UEPI, até hoje não teve isso, alegando que o ruído causava outros efeitos nocivos além da perda auditiva. Por isso, o EPI, o protetor auricular, não seria suficiente para tirar o direito deles. A justiça concordou e, em 2003, a Turma Nacional de Uniformização dos Atos Especiais Federais, que cuida dos casos de INSS, concordou com os trabalhadores e publicou a súmula 9. O INSS, então, bateu na porta do STF alegando o seguinte: essa súmula 9 é inconstitucional, porque, ao fornecer o EPI, o empregador está isento de recolher o adicional. E, então, essa aposentadoria especial que desconsidera o EPI não tem financiamento. E isso fere o artigo 195 da Constituição. Essa era a alegação do INSS lá junto ao STF. Esse era o rolê, não era se o EPI era eficaz, deixava de ser eficaz. Não, não era essa exatamente a questão que estava que tava lá em pauta. Não era exatamente isso. Só que aí, eu vou voltar aqui para a página do STF. Deixa eu ver aqui, admitir o pessoal aqui. Oi, cadê? Pronto, já. A Karina. Opa, também quer entrar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente a página do STF para a gente continuar. O que que o STF está dizendo aí sobre esse área 664335? Tá aqui na tela, ó. A questão constitucional posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é eficácia do EPI? Não. Portanto, cinde-se a discussão à luz dos artigos 195, parágrafo 5º e 201, caput, parágrafo 1º, da possibilidade ou não do fornecimento do PPI, informado do PPP, descaracterizar o tempo de serviço especial. Então, essa é a discussão. O seu STF, devo seguir esse negócio aqui? Mas o artigo 195. E o artigo 201 que está dizendo que tem que ter equilíbrio na Previdência. Isso aí já é um desequilíbrio. A meu juízo, merece ter com essa repercussão geral. Nananana. Beleza. Então, essa foi a discussão. E aí vem a pergunta: por que que o STF não suspendeu a súmula 9? Não suspendeu porque a aposentadoria especial também tem financiamento no SAT. Todas as vezes que qualquer empregador brasileiro paga o 1, 2, 3% lá do SAT, RAT, Gildrato, chame como você quiser, ele também está financiando a aposentadoria especial. A aposentadoria especial do vigilante, do eletricista, trabalhador exposto a ruído acima de uma intolerância, sem considerar o EPI, o trabalhador que está exposto à umidade, que bate na porta lá do judiciário e diz: olha, na NR15, umidade é insalubre. Como é que eu estou exposto a um agente insalubre e não vou ter direito à aposentadoria especial? Aí o judiciário já concordou. Umidade também. Frio também. Poeira vegetal também. Tem várias possibilidades são criadas apenas pela justiça, apenas na jurisprudência, não estão no regulamento. Só que quando você faz o seu LTCAS, quando você vai fazer hoje em dia o e-social, você não consegue, por exemplo, nem recolher o adicional para esses caras. Não tem essa possibilidade. O problema é que quando foi haver o julgamento do área 664335, lembrem-se que quem conseguiu vencer na justiça, apresentando a tese de que o EPI, o protetor auricular, não protegeria dos efeitos nocivos eram os trabalhadores. E tal o INSS querendo suspender a súmula 9, que garantia aos trabalhadores a aposentadoria especial, considerando o EPI. Então, os sindicatos, vários representantes dos trabalhadores se habilitaram nesse julgamento como amicus curiae. Olha, não sou parte desse recurso, que é o INSS, com a decisão da Justiça Federal, lá de Santa Catarina, mas eu tenho interesse aqui, eu vou ajudar a corte a decidir.
E os trabalhadores levaram para essa discussão desse recurso os argumentos em favor da ineficácia do EPI. Não era o objeto do recurso. Foram os amicus curiae que levaram. O objeto do recurso era o financiamento da aposentadoria especial. Nos casos que foi a jurisprudência que criou. E aí acaba, o STF confirma. Então, e de fato a súmula 9 vale. Claro, não falta financiamento, aposentadoria especial, independente de ter sido criado pelo regulamento ou pela jurisprudência, porque eu tenho lá o SAT. Eu não tô, não é apenas quando recolhe os 6% que a aposentadoria especial está financiada. E de fato, e ainda argumentaram lá de novo, apresentaram argumentos que, olha, a súmula 9 tecnicamente está correta. E ela está correta porque de fato o ruído causa outros danos. Não sei se causa ou não causa, não estou dizendo que está certo, tá errado, estou dizendo os argumentos foram apresentados. O STF confirma. Só que desde 1998, na época o INSS, a partir de 2007 a Receita Federal, desde esse tempo já se cobrava o adicional das empresas quando havia concessão da aposentadoria especial, independente do agente. Sempre foi cobrado. Quando não havia súmula 9, o INSS já cobrava, dizendo a justiça está concedendo. Quando foi publicado a súmula 9 em 2003, passaram a basear os autos de infração na súmula 9. E quando saiu o ARI 664335, tema 555-2014, dezembro de 2014, passaram a basear os autos de infração no ARI 664335, alegando o seguinte: não vai haver a concessão? O adicional não é para financiar a aposentadoria especial? Então você tem que pagar, empregador. Até aí, gente, tudo bem. Só tem um probleminha. Paralelo a essa história aqui de disputa de trabalhador com o governo, com o INSS, sobre EPI, sobre agentes que não estão no anexo 4, ou seja, essa essas várias disputas em relação ao que está no regulamento das possibilidades da aposentadoria especial, havia uma outra disputa dos empregadores contra a Lei 8.212, que dizia que o prazo decadencial das contribuições era de 10 anos, enquanto o Código Tributário Nacional dizia que o prazo decadencial dos tributos, de forma geral, são 5 anos. Então, se o autor da Receita chegasse na sua empresa, ele podia cobrar imposto de renda no máximo 5 anos para trás. Mas, quando fala CNSS, contribuição previdenciária, incluindo o adicional da aposentadoria especial, eram 10 anos. Os empregadores, não, isso aqui é um tributo, é um tributo, é um tributo. Então, em 2008, o Supremo Tribunal Federal publica a súmula vinculante número 8 que diz o seguinte: as contribuições previdenciárias são tributos regulamentados pelo Código Tributário Nacional. Se entre 98 e 2008, o INSS, depois da Receita, cobrou o adicional baseado na interpretação de que, se vai haver a concessão, logo deve haver o recolhimento adicional, a partir da súmula vinculante número 8, isso passa a ser inconstitucional. Por quê? Porque lá no Código Tributário Nacional há um regramento que diz que o fato gerador tem que estar na lei. Jurisprudência não cria fato gerador. E mais, que a interpretação do fato gerador ela é abstrata. Olha o problema. Ou seja, se a lei que vale para aposentadoria especial é o regulamento, decreto 2048, ainda que eu tenha jurisprudência com outras possibilidades, mas a lei é o decreto. Então, para o tributo adicional, tem que ser decreto. Ou seja, em 98, cria-se o adicional, o INSS, posteriormente, a Receita Federal começa a cobrar adicional, interpretando que sempre que houver a concessão, seja pelos critérios de regulamento, seja pelo critério da Justiça, tem que haver o recolhimento adicional. Só que, em 2008, essa interpretação passou a ser ilegal e inconstitucional, porque a contribuição previdenciária passou a ser considerada um tributo regulamentado pelo Código Tributário Nacional.
Se nós olharmos lá na decisão do TRF4, é exatamente o que diz o desembargador. Se você abrir a decisão, você vai ver que é exatamente isso que ele vai dizer. Vem aqui o relatório explicando, contando tudo. Vamos lá para o voto. Eu vou dar uma resumida. No próximo encontro eu vou, aí já vou entrar aqui e vou detalhar melhor, mas a gente já consegue ver exatamente isso aqui. Deixa eu destacar aqui a parte que ele vem contando tudo, contando. Aí fala do ADI número 2 de 2019, onde. Gente, eu pulei aqui. Aqui. Esse ADI número 2 de 2019 é essa interpretação da Receita dizendo: se você fornece CPI, mas não impede a aposentadoria especial, tem que recolher os 6%. Isso é ilegal. É ilegal por quê? Porque não é o que prevê o regulamento. O regulamento é lei. Se o adicional é um tributo, só se estiver previsto no regulamento. Não está previsto? É ilegal. É exatamente o que diz o desembargador. Que eu vou ter que achar a parte aqui, gente. Cadê? Nossa, cadê, Rodrigo? Não justifica, no caso concreto, a autuação em desfavor da apelante, ou seja, da empresa, com base na simples transposição da compreensão do STF para casos previdenciários para as regras de custeio do regime geral da Previdência Social. Foi exatamente isso que disse o desembargador. Quando o STF decidiu lá, o STF decidiu para as questões previdenciárias de concessão. Só quando eu falar de tributação, não posso usar a mesma regra. Porque lá no previdenciário, quando envolveu o direito do trabalhador, se admite possibilidade de concessão do benefício além do regulamento. Mas quando eu falar de tributo, não é admissível. Eu volto a ficar somente no regulamento. Cadê? Aqui. Se a empresa, mesmo fornecendo todos os equipamentos de proteção individual, adotando os programas de saúde ocupacional, ainda assim é sujeita à tributação majorada, pode o empreendedor concluir pela desnecessidade de manter tais medidas, pois seus esforços e investimentos podem ser desprezados por conclusão da autoridade fiscal, Receita Federal, baseada em precedentes, baseada em precedentes que não se aplica na relação de custeio do regime geral da Previdência. Por que que não se aplica? O STF não decidiu com o EPI que vale a súmula 9 da TNU? Não foi isso que o STF disse? Vale! Não tem problema nenhum, vale sim. Só tem um problema. Só tem um probleminha. Estou falando de tributo. Eu não estou falando de concessão do benefício. No próximo encontro, eu vou abrir a decisão, vou destacar os principais pontos para mostrar que foi esse o entendimento. Mas você já pode hoje sair daqui pensando o seguinte: Rodrigo, e por que que o ARI 66435 é de 2014, começa a valer ali no início de 2015, já que foi publicado em dezembro, né? Foi julgado em dezembro de 2014, publicado em janeiro de 2015. E aí, a Receita Federal começa a aplicar a auto-infração. Por que que 2015 para 2025, 10 anos? Porque se insiste em se discutir eficácia do EPI. E a discussão nunca foi eficácia do EPI. A discussão foi, não é de higiene ocupacional, é de direito tributário. Qual a regra do jogo quando eu, Rodrigo, sou um empregador, tenho uma fábrica com 1.000 trabalhadores, existe a possibilidade de eu recolher uma coisa chamada adicional para custeio da aposentadoria especial. Mas qual é a regra do jogo? Onde é que estão os fatos geradores? O que que está na lei, hipoteticamente, que quando concretizar dentro da minha fábrica, me obrigou a recolher os 6%? Qual é a regra do jogo? A Receita diz que essa regra é modificada pelo ARI 66435. A Constituição diz que não. A Constituição diz que para se exigir tributos qualquer um, no Brasil, só se o fato gerador estiver na lei. Mas o decreto não é lei, Rodrigo? Sim, decreto não é lei. Mas o artigo 58 da Lei 8.213 delegou para o Poder Executivo a definição dos agentes incendiadores da aposentadoria especial. Capacidade legislativa delegada. Deveria, aquele anexo 4 e os artigos do Regulamento da Previdência Social, decreto 3.048,
que falam da aposentadoria especial, efetiva exposição, que a metodologia tem que ser da Fundacentro e tudo mais fala de aposentadoria especial, deveriam estar numa lei. Por que que não estão? Estão no decreto? Porque o artigo do Congresso Nacional delegou para o Poder Executivo essa capacidade de definir. E ele definiu no regulamento. Definiu. Pela primeira vez, pela primeira vez, o Poder Judiciário reconhece que o correto, quando se tratar do adicional, é ignorar por completo a jurisprudência, porque isso é inconstitucional e isso é ilegal. Eu já tenho notícias que recentemente o TRF3 também tomou uma decisão nesse sentido, só não publicou ainda. Tenho notícias que na semana passada o CARF fez dois julgamentos sobre o mesmo tema, auto-infração, baseado no ARA 66435, e transformou os julgamentos em diligência. Ou seja, para que o empregador prove que adota as medidas de controle previstas na legislação trabalhista. Ou seja, a jurisprudência está mudando e tinha que mudar mesmo, porque desde 2008 essa interpretação da Receita Federal é ilegal e inconstitucional. A ideia de que se vai haver a concessão, tem que haver o recolhimento, isso é mentira. Isso não tem abrigo na Constituição. Deixa eu até mostrar uma coisa aqui. Umbilical. O grande problema é esse entendimento aqui. Eu estou abrindo aqui novamente decisão, e essa parte que eu estou mostrando foi tirado da sentença lá da primeira instância. Isso aqui é o recurso que a empresa fez para o TRF. Então, nesse recurso aqui, o desembargador, olha, vou pegar um pedacinho lá da sentença. Olha o que foi dito lá pelo juiz de primeira instância. Da sentença, transcreva os seguintes excertos. Aí, olha o que o juiz falou na sentença. Aliás, reputo incabível a alegação de que as premissas fixadas no tema 555 somente poderiam ser aplicadas ao âmbito previdenciário, tendo em vista que, conforme todo exposto, aí o desembargador, não fui eu, o desembargador lá do TRF4, destacou, botou em negrito e sublinhado. O recolhimento adicional do SAT está umbilicalmente ligado à concessão da aposentadoria especial. Esse é o rolê. Enquanto as pessoas entendem, e até juízes entendem isso, que se vai haver concessão, tem que ter o adicional. Mas, constitucionalmente, e à luz do Código Tributário Nacional, desculpa, não é assim. No próximo encontro, eu vou mostrar dentro da sentença como o desembargador mostrou à luz do Código Tributário Nacional que não é assim. Quais são os artigos do Código Tributário Nacional que derrubam isso que eu acabei de ler, que foi o juiz de primeira instância que falou, a contribuição está umbilicalmente ligada à concessão. Não está, não. Concessão é concessão, como aliás o TRF já disse lá na página que eu li. Concessão é uma coisa, contribuição é outra. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Nestes minutinhos que nos restam aqui, nessa primeira parte, que eu ainda não dei as respostas, que eu convidei vocês a chegarem à conclusão sozinhos. Por isso eu botei aí os links para vocês lerem com calma e a gente vai ter o próximo encontro para a gente já ver com uma ideia mais clara. Dessa primeira parte, dúvidas, comentários, perguntas? Não entendi essa parte, não concordei. Quem quer se manifestar? Quem quer tirar alguma dúvida? Ninguém? Todo mundo entendeu, gente? Todo mundo concordou? Ninguém discordou? Ou todo mundo dormiu? Todo mundo foi arrebatado? Eu fiquei aqui. Não fui... Ô, Rodrigo, Quem está falando? boa noite. Aqui é o Rodrigo, Ah, tudo o Rodrigo bem? também. Boa noite, Xará. Pode falar. Ô, Rodrigo, assim, o que eu estou entendendo, então está partindo para um lado que o pessoal está numa briga aí jurídica de quem vai financiar a aposentadoria especial, né? O pessoal, ou seja, quer recolher, quer dinheiro nos cofres públicos, né? E existe a briga jurídica que a parte técnica, opa, não, Não, mas não eu não tem vou parte te técnica comprar. aqui. Desculpa, Rodrigo. Não tem parte técnica. Essa discussão da parte técnica já foi superada. É isso que tem que entender. Isso já foi decidido. A gente concordando ou não concordando.
A Justiça já definiu que o EPI não protege contra todos os efeitos. A TNU decidiu isso, o STF decidiu isso. Acabou. A discussão agora é só a parte do dinheiro. En- Entendi. Então, de nada adianta, não vai ter, se os profissionais de segurança fizer ali na risca controle de EPC, administrativo, EPI, comprovando, isso não garante A vamos dizer assim, isenção. uma questão, a Isenção. isenção da empresa. Não, Rodrigo. Essa é a discussão. Porque é isso que o regulamento prevê, que se você adotar as medidas de controle, você está isento. A Receita Federal está dizendo que não. Essa é a Agora, briga. agora a pergunta é: vai ter que entrar com o jurídico e brigar com a Mas o Receita? problema é que que os profissionais de SST, quando a empresa recebe a autuação, eles vão lá no jurídico falar de eficácia do EPI. Ninguém senta no jurídico para falar assim: olha, quando eu fiz o meu LTCAT, eu estou convencido e eu faço, está aqui no meu LTCAT. Eu sigo rigorosamente o regulamento. Para eu concluir ou não, eu sigo rigorosamente o regulamento. É isso que eu quis dizer, que a empresa Só que as seguir empresas, os rigorosamente. profissionais de SST não fazem assim no LTCAT. A maioria dos Não, sim, profissionais não, mas tudo bem. de Esse é o meu SST, ponto de sabe o que vista. eles fazem? Eles botam como base legal a IN 128. Veja que a Constituição veda que o fato gerador esteja fora da lei e IN 128 não é lei. O que eu estou dizendo, Rodrigo, é que as empresas estão perdendo porque elas estão, os profissionais que estão fazendo o LTCAT não entendem isso que eu acabei de falar. Que o desembargador falou, é o regulamento e acabou. Seja para você fazer o seu LTCAT, seja para a Receita Federal cobrar os 6%. Esse é o problema. Se o pessoal faz LTCAT falando em N não sei o quê, cada um conclui o que quer. A Receita também conclui o que ela quer para aumentar a arrecadação. Percebeu o desacordo da coisa? O ponto fraco Então, da se coisa? colocar o regulamento e comprovar a eficácia de tudo, tem embasamento Não, para eficácia defesa. não. Que eficácia? Não existe discussão sobre eficácia. Você tem que, você tem que provar que você cumpriu o regulamento. O regulamento não fala Aham, em eficácia. O regulamento fala entendi. em efetiva exposição, que só se configura após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista. Quem fala em eficácia é a INSS. Quem falou em eficácia foi o trabalhador. Não tem nada de eficácia no regulamento. O regulamento diz: olha, a aposentadoria especial é quando houver efetiva exposição. E efetiva exposição é quando, após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, não houver nem a neutralização, nem a eliminação. Você tem que provar é que você adotou as medidas de controle. É só É o isso. que está na NR15, as medidas de controle que a NR9 e a NR15 falam. NR1 tem hierarquia das medidas de controle. É, NR1. NR1 que diz NR1.4.1, que diz lá bem claro. Primeiro você tenta eliminar, depois você toma as medidas de engenharia, não deu certo ainda, tenta as medidas de administrativas, organizacionais, e aí, em última opção, o EPI. Você provou que você fez esse caminhozinho? Você está isento, porque você seguiu rigorosamente o regulamento. O desembargador fala isso aqui na decisão. Aqui, ó. Olha o que ele fala qual que é aqui. o número qual que é o regulamento mesmo, o número do regulamento? Regulamento é o decreto 3048, regulamento da Previdência Social. Olha o É que, o que o decreto desembargador falou aqui na decisão, 2048, né? Rodrigo. A tributação deve obedecer às garantias e regras previstas no nosso ordenamento jurídico. Se a norma, na definição do faixa do tributo, estipula que é possível a contribuição adicional destinada ao custeio da aposentadoria especial, quando comprovadamente submetido o trabalhador a condições de trabalho quem seja a concessão da aposentadoria especial, a interpretação da dimensão material da hipótese de incidência não admite a utilização de presunções para afastar situação que não o fato gerador da contribuição previdenciária, de modo a exigir contribuição previdenciária adicional quando ela, considerado os limites do regulamento, não é devida. O que eu tenho que considerar, eu estou fazendo o LTCAT, eu estou orientando a empresa. O que é que eu tenho que considerar? Os limites do regulamento. Só é o limite do regulamento. Não interessa o que está fora do regulamento.
Manual da Aposentadoria Especial do INSS, IN 128, decisão do STF, decisão da TNU, tudo que está fora do regulamento. Por quê? Porque isso é um tributo. Ele começa falando aqui, essa é a garantia do contribuinte. A tributação deve obedecer às garantias e regras previstas no nosso ordenamento jurídico. Isso é garantia constitucional para quem é obrigado a pegar o seu dinheiro e entregar para o Estado, como tributo. É garantia constitucional. Se o fato gerador, se a hipótese de incidência está no regulamento, não dá, não quero saber o que foi falado lá fora, não sou eu que estou dizendo isso. É a decisão do TRF4. É isso aqui, ó. Isso aqui é o coração dessa decisão. É o regulamento. Se você abre o seu LTK dizendo, bah, porque vai haver a concessão, o seu INSS que concede a aposentadoria especial, então a base legal desse LTCAT é IN 128. Aí depois você quer reclamar que a Receita Federal diz, então a base da cobrança é o ARI 664335. E está tudo errado. Tanto você que usa qualquer coisa fora do regulamento, como a própria Receita. Por quê? Analisar se alguém vai ter ou não aposentadoria especial é uma coisa. Analisar se a empresa tem que ou não pagar os 6% é outra. E quando eu vou analisar, a tributação deve seguir as garantias e regras previstas no nosso ordenamento jurídico. Esse é o problema. Aí ele continua aqui, ó. O Código Tributário Nacional, no artigo 15, estabelece como fato gerador da obrigação principal, ou seja, pagar os 6% aqui nesse caso. O que o Código Tributário Nacional diz? Que a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Não entendi. Necessário e suficiente. Tem que estar na lei e o que está na lei é o suficiente. Não tem nada de N 128, não tem nada de decisão judicial, não tem nada de nada. É só isso e acabou. É isso que o embargador está Entendi. dizendo. Isso que é tributo, gente. Se a lei está no regulamento, está no decreto 2048, é o que vai valer. Acabou. Ah, mas e para o trabalhador conseguir a aposentadoria especial? Aí é outra história. Aí vai valer a jurisprudência, vai valer N 128, vai valer qualquer outra coisa. Quando eu falar de tributo, eu tenho que ir lá no Código Tributário Nacional, que ele diz assim: o fato gerador da obrigação de você pagar é aquilo que está na lei, e o que está na lei é necessário e suficiente. Percebe o problema? Sim, sim. É uma decisão, a discussão é exclusivamente tributária. A discussão não é se o EPI é ou não eficaz. Eu não quero saber se ele é eficaz ou não. Eu não quero saber se a metade ficou surdo ou deixou de ficar surdo. Eu não estou isento porque ninguém ficou doente. Imagina, se benzeno é cancerígeno. Então, se eu provar que ninguém teve câncer, então não pago adicional? Não tem nada a ver. O que o regulamento diz sobre exposição a benzeno? Ele não permite, só permite eliminação, não permite neutralização. Então, ou eu elimino, eu pago. É simples isso. Não tem nada a ver com perda auditiva, não tem nada a ver com ficar com câncer, não tem a ver com eficácia. A questão da eficácia é uma discussão do trabalhador para manter o seu direito. As empresas estão tomando pau há uma década porque insistiram em discutir eficácia. E não tem nada a ver com eficácia. E percebam, isso aqui que ele está dizendo, do regulamento, do artigo 115 do Código Tributário Nacional, vale para todos os agentes. Todas. Vale para o seu LTCAT. Isso não tem a ver com ruído nem com EPI. Tem a ver com a análise da empresa. Paga ou não paga? Está no regulamento? Eu boto no LTCAT. Não está no regulamento, eu não posso colocar. Ficou fácil, pessoal? Ficou fácil ou não? Sim. Ô, Já Rodrigo, mandei, vou mandar também lá no WhatsApp. O pessoal perguntou. Sim, pode falar. agora, assim, eu estou falando somente hoje em ruído. Isso aí vai ser uma tendência para os outros agentes nocivos também? Mas como tendência, não tem tendência em que sentido? Sim, vão cobrar. Se deixar, amanhã no encontro eu vou mostrar que a Cifral já cobrou de outros agentes. Se deixar, ela vai cobrar de tudo, do que ela quiser. Esse é o problema. E amanhã eu vou mostrar a Cifral cobrando de eletricidade. Não é só ruído. O pessoal não está entendendo. O pessoal quer falar de eficácia do CPI e não entende. Dane CPI, dane-se eficácia. Não é essa a discussão. A discussão é quando o Poder Judiciário concede aposentadoria especial, isso obriga a empresa a recolher o adicional? Não, porque o Código Tributário Nacional veda isso. Ponto. Só isso. É só essa discussão. E se deixar a Receita Federal impor que, havendo a concessão, a empresa tem que pagar, não vai parar no ruído. Esse é o problema. E amanhã eu mostro para vocês.
Marcado aqui amanhã de novo, vale a pena continuar se aprofundando? Ih, acho que não vem ninguém, ninguém gostou, ninguém falou Com nada. certeza. Já deu para dar uma esclarecida? Já deu para começar a ampliar aí o pensamento? Sim, sim, Rodrigo, com certeza. Não é bem aquela historinha de eficácia, não, que eu vou provar que eu vou fazer técnica Miri. Eu Com não quero, certeza. tem nada a ver isso. O problema é qual é a regra do jogo, onde é que eu, empresa, onde é que eu, profissional, qual é a base para eu definir esse negócio aqui? É só essa a discussão. É só essa. Ah, é um tributo? O desembargador está dizendo, se é tributo, está no regulamento. Para concessão do benefício, pode ter mil coisas. Para obrigar a empresa a pagar, tem que ser regulamento. Desculpa. Porque é um tributo regulado pelo Código Tributário Nacional. Só isso. A questão é mais simples do que parece, na verdade. Só que o pessoal quer insistir em provar eficácia de EPI. Provar o quê? Não tem eficácia no regulamento. Tem adoção da medida de controle. Prova que adotou a medida de controle, está isento, que é o que prevê o regulamento. Espero cada um de vocês amanhã. Vai ser melhor ainda. Espero que já tenha já ajudado vocês a clarear a mente. Amanhã a gente vai melhorar mais ainda isso, já vocês com a mente um pouquinho mais aberta. Combinado? Até amanhã, pessoal. Obrigado pela presença. Bom descanso, boa noite para todos vocês. Até amanhã, Rodrigo. Obrigada, viu? Nada, tchau, tchau.